Então, o primeiro selo é o quê? É o cavalo branco e a expansão de poder e a expansão de conquista. Por quê? O versículo na Bíblia, lá em Apocalipse 6, fala que ele vem no cavalo branco vencendo para vencer, conquistando para conquistar. Ou seja, é uma série de conquistas que ele faz. Quem que escreveu isso? Foi o Podpah? Estamos vencendo, estamos conquistando. Não é, cara? Não, com todo respeito, mas, cara... Eu já tava respondendo, foi o apóstolo João. Os caras são bíblicos, velho. Os caras estudaram a Bíblia. Louco, bicho. Não vencendo para ver. Eles falam isso? Não, falaram, estamos competindo, que é uma variação do estamos vencendo, estamos... Não é? Cara, olha só, os caras são... É bíblico. É bíblico. Todos os caminhos levam à Bíblia, né? Não a Roma. Então, cara, surge o quê? Surge uma nova liderança global com um discurso de paz, um discurso de sustentabilidade, né? Ou de... Eu já vou explicando Apocalipse adaptando para o mundo atual. Claro. Uma unificação tecnológica, né? Essa agenda 2030 da ONU que a gente já estudou aqui. Inteligência artificial conectando todas as informações globais, a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, garantindo esse monitoramento total global. A gente vê a expansão dessa tecnologia, né? O profeta Daniel diz que no final dos tempos o conhecimento ia se multiplicar, né? A ciência ia se multiplicar muito. Então a gente vê o início da aceitação de um protótipo de um governo global. É uma unificação política, religiosa e econômica. Econômica como? Com uma moeda digital que pode você fazer transação no mundo inteiro. Política com um salvador da humanidade estabelecendo um governo único global. E religiosa com um grande ecumenismo, uma aliança entre as religiões. Uma religião da convivência pacífica, né? Que isso no chamado diálogo interreligioso já está bem avançado. Então, quando você tem essa unificação global da política, da religião e da economia, você já tem o protótipo do que vai ser depois a marca da besta, com a identidade digital e com a moeda digital. Porque alguns especialistas falam, né, que a identidade digital é botar o homem na jaula e a moeda digital é trancar a porta da jaula. Porque quando isso é consolidado, você está totalmente monitorado e totalmente passível de ser desligado do sistema a qualquer momento, porque talvez falou alguma coisa que não era politicamente correta, né? Então isso é a preocupação. Ou que você está criticando quem está com essa chave na... Exato, a dissidência, né, da opinião oficial, o cara vai lá e te desliga do sistema. Por um falso motivo bom maior. Claro, sempre. E tudo isso é para proteger você exato, de terrorismo ou de algum tipo de perigo maior. Então, deixa com a gente cuida de você. A gente pode fazer um estudo sobre os Estados Unidos hoje. O Donald Trump, quando ele faz a digitalização total da sociedade, né, principalmente agora com o projeto que a Palantir que está encabeçando, que é o Immigration OS, é o sistema, um aplicativo em que eles monitoram todo mundo que está entrando e saindo dos Estados Unidos, ele conseguiu convencer, curiosamente, a direita e a esquerda de que era bom. Para cada um ele deu um argumento. Para a esquerda? Para a esquerda a gente está monitorando tudo que está acontecendo para evitar abuso das criancinhas e também discurso de ódio online. Aí a esquerda, isso aí. Para a direita a gente está impedindo imigrante ilegal de entrar aqui e ficar te roubando. E os caras... Aí todo mundo... Ou seja, é tipo vender Pepsi para quem quer Pepsi e Coca-Cola para quem quer Coca, meu irmão. Então, assim, discurso sempre pro bem, pra paz, mas monitorando tudo. O cara agora tá assim, despido diante do sistema. Tudo que você compra, que você está fazendo, já está ali sendo monitorado. Isso é o primeiro selo. O primeiro selo é isso, é paz. Nós estamos trazendo paz. Mas... E num primeiro momento vai realmente deixar a nossa vida melhor? Vai, aparentemente, vai ficar muito melhor. Por exemplo, você usa o Pix. É uma coisa muito maravilha, fácil do que antes ter que assinar cheque e tal. A gente evoluiu para uma coisa... Não, fora negócio de TED, DOC que você paga, né? Total. Aí não paguei nada. Só que a gente não sabe o Pix como vai ser usado daqui a um tempo. Isso é a centralização. Você joga tudo num banco de dados central, né? Na verdade, é até interessante pra caramba quando você pega o Manifesto do Partido Comunista. No terceiro capítulo, na parte do final, Marx fala sobre os 10 passos para a implementação do socialismo. Um dos passos é a centralização do crédito num banco central que vai controlar todo o crédito, né? Ou seja, banco central é ideia de marxista, não é ideia de capitalista, pô. Porque ele sempre usa esse verbo, unificação, centralização, monitoramento, controle. Se você pega os verbos usados, é muito interessante você fazer essa análise. Então, essa centralização aqui do Pix no Banco Central
Central, de tudo nos bancos centrais, é um primeiro passo para esse governo totalmente monitorado. E a gente não pode esquecer que os bancos centrais fazem parte de um leque ali de um banco central mundial, que é o Banco das Compensações Internacionais, o BIS, né? Bank of International Settlements. Então os bancos centrais estão trabalhando debaixo de um guarda-chuva de um único banco central global. E geralmente, quando a gente vê iniciativas novas, como substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não é coincidência que essa moda surge no mundo inteiro de repente, é porque é uma diretiva que vem do Banco das Compensações, né? Então, essas instituições de abrangência internacional ou mundial, Fórum Econômico Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, tudo isso já é o protótipo desse governo global que vai ser utilizado nesse contexto de precisamos trazer a paz, né? A ONU já faz esse trabalho. Então, hoje, a gente, dentro da simulação, em tese, nessa hipótese que a gente está levantando, o primeiro selo foi aberto por Cristo. É Cristo que abre os selos, né? Para quem acha que o capeta está dominando o mundo. Jesus que está abrindo e liberando isso. É ele que tem esse controle, né? O Apocalipse na Bíblia não é a destruição do mundo. O Apocalipse é, no final das contas, a vitória de Cristo sobre as forças do mal, pô. Então João chorou porque ele sabia que aquilo ali era um mal necessário para que o mal fosse vencido, a morte fosse vencida, né? Então o Apocalipse não é a destruição do mundo. Isso aí é uma interpretação errada. Aí viria, né, o segundo selo. Nesse cronograma, o segundo selo viria em 2026, que é o Cavalo Vermelho. O Cavalo Vermelho vai falar de conflitos regionais, né? Por quê? Porque o versículo bíblico é: e foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. O que ele está portando? Então, o Cavalo Vermelho, ele já começa a trazer a guerra, ele começa a portar já... O cavaleiro tá com a espada nesse? Esse já tá com a espada. Tá. E ele já vai usar essa espada. Então, depois você acha também a imagem dos as imagens. Isso é legal pra caramba. Se for da escola, vai ser melhor ainda, né? Do coleginho, igual não vai achar aquele cavalinho as criancinhas, né? Do paintbrush. Então, o que a gente espera que isso signifique no cenário geopolítico, né? Conflitos regionais, por exemplo, a gente está falando de conflitos que já acontecem no Oriente Médio, a situação tensa em Taiwan, a situação na Ucrânia, né? Na África também. Muito bom. Então, o livro Os Sete Selos, isso aí tá com 7, né? Exatamente 7 selos, é isso aí. O segundo selo, então? Então, o segundo selo é o Cavalo Vermelho. Aí já começa a ter guerra, já começa a ter conflitos, né? E então a gente imagina que... o segundo cavaleiro. Exato. Tá com a espada. O Cavaleiro Preto, ele tá... Acho que eu não sei, cara, é uma foice. Vê lá se é uma balança, eu não lembro o que é o último elemento que ele tem. Se você colocar aí no chat GPT, ele vai te falar pra lembrar certinho. Então, o que significa? Aquela falsa paz ali já tá começando a pipocar. Isso, nessa cronologia, é já em 2026. 2026 começa a explodir conflitos. Esses conflitos que eram regionais, imagina, você tem vários conflitos regionais. Daqui a pouco aquilo tudo vira um conflitão gigante. Como foi na caos da guerra. Começa a pipocar aqui e ali, daqui a pouco é uma coisa só, né? Ele carrega a balança, que simboliza a fome. A fome, exatamente isso, E aí o último já é a morte propriamente dita. Então, guerras regionais, aí o mercado já começaria a colapsar. Cavaleiro? No Cavaleiro, no segundo, no Vermelho. Né? Cadeia alimentar começando a quebrar, né? Mostrando que essa paz é uma paz frágil. Aquela paz não era tão definitiva assim. E aí é o terceiro selo, né? O Cavalo Preto, ele vai falar de escassez. Porque a Bíblia fala uma medida de trigo por 1 denário. É tipo assim, cara, R$1.000 um saco de arroz. Então as pessoas não vão ter dinheiro para comprar devido a uma inflação gigantesca. E aí começa racionamento de comida, racionamento de energia. A gente está falando entre 2026 e 2027 nesse calendário, né? Partindo do pressuposto que o acordo de paz é o início dos 7 anos da tribulação, fazendo essa simulação, né? E aí já começa ali uma espécie de colapso financeiro global, né? Então... Deixando claro, pessoal, que a gente não está falando que claro. Ou que você devia se preparar. É que... Se for, esse o cálculo. Seria assim. Pode ser em qualquer data. Se você pegar, se o Apocalipse começar em 2100, aí vai durar até 2107. Isso. Aí você só joga pra cá e pra lá. Eu tô fazendo simulação porque já que o Trump assinou esse acordo fingindo que
né? Repetindo, muito importante que é uma simulação. Aí vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo já é... Ou também o cavalo pálido, né? É, ali Pale também, horse. Pale Horse, né? Que é o cavalo já tá meio... Ele tá com icterícia, né? É, aquele amarelo meio esverdeado. Aquele amarelo eles meio doente. Exato. Exato. Mas o que eu vejo normalmente é um cavalo pálido, né? E aí a frase dessa parte da Bíblia é: foi lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. Então, pandemia, essa é a parte numa nova pandemia. O que quer dizer essa É quarta 25% da terra. Uma quarta parte? parte. A quarta parte vai estar... Vai estar debaixo disso, vai ser destruído em cima disso aí. Tá. Existem várias passagens que a Bíblia fala: 1/3 da humanidade, 1/4 da humanidade morreu, 1/4 da humanidade. Daqui a pouco você tem metade que morreu, daqui a pouco você tem 3/4 que morreu, né? Entendi. Então, 3/4 da humanidade no total vão perecer nesse período. Você pensar em 8 bilhões de pessoas, gente, pra caramba que tá morrendo. 8 bilhões hoje, né? Não sei daqui pra frente, se o apocalipse começar lá pra frente. Então, a pandemia, fome, desastre climático, né? Isso dizimando as populações, né? E 25% da população já perece aqui. 25 já vai embora, né? Se fosse hoje, seria 2 bilhões de pessoas só nesse selo, tá? Então é um negócio complicado. Aí você tem o quinto selo, que são os mártires clamando, né? Que é a perseguição final, né? Quando fala: até quando, Senhor? Então aí começa de verdade a perseguição global contra os cristãos. Não só contra os cristãos, mas contra os dissidentes do sistema. Aqueles que não concordam com as coisas que estão sendo feitas, ou os defensores da liberdade, né? Então aí vem a censura religiosa, controle da informação, monitoramento total, as pessoas sendo desligadas das plataformas porque não querem jogar esse jogo, ou porque estão criticando o que está acontecendo, né? Então o sexto selo, cara, aí a passagem bíblica houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina. Aí já é abalo cósmico e pânico global. A gente está falando do início já de 2028, né? 2027 já passou, agora é 2028. E aí surge as hipóteses da chamada inversão dos polos magnéticos, que é o que tem sido muito falado. Quem tem falado muito sobre isso é o Elon Musk. E o que seria? Os polos magnéticos da Terra se deslocando e isso gerando um movimento da crosta terrestre. Das marés, da crosta terrestre? Então, é como se a crosta terrestre fosse rochas flutuando em cima do magma. Certo. Que é a teoria até da deriva continental, da Pangeia e tal. Então, a mudança dos polos magnéticos da Terra, se acontecer de forma repentina, faria com que a crosta terrestre se deslocasse. É como se o Polo Norte viesse para o Equador e o Equador fosse para o Polo Norte. Entendi. Só que esse Polo Sul. esse deslocamento geraria tsunamis gigantescas. As áreas mais quentes do planeta ficariam inabitáveis. E tem gente falando sobre isso já? Tem gente. O Elon Musk fala muito sobre isso. O Elon Musk tem publicado direto. Não se esqueça que a crosta terrestre são rochas flutuando em cima do magma, que são rochas derretidas e elas estão deslizando. Esse que ele tá dando o bizu já do que... É assim que tem terremoto, né? É exatamente isso. E o vulcão. Então, nessa época, nessa simulação, as pessoas que estariam nas montanhas mais altas se protegeriam. Então o cara que estiver nos Andes, no Himalaia, nas Rocky Mountains, nas cadeias montanhosas, seriam os sobreviventes, né? Seriam os remanescentes. E aí o selo 7 é o silêncio e aí abrem as trombetas. Então a gente já está no Apocalipse capítulo 8 e aí é o final de 2028 nesse cenário hipotético. E aí o versículo-chave é: e fez-se silêncio no céu por meia hora. O que significa isso? É um período de pausa cósmica. A humanidade entra num blackout total. O que significa? A gente olha na Bíblia e fala: vai ficar tudo escuro. Não é apenas isso. Se a gente transportar isso para o dia de hoje, o que pode ser? Pode ser a humanidade ficando sem eletricidade por alguma catástrofe, né, que acontece, talvez uma ejeção de massa coronal do Sol, né? O planeta fica... É como se o planeta ficasse em silêncio, né? Isso seria a pausa antes dos juízos piorarem, né? Porque o cara tá falando: pô, já tá horrível, vai piorar. Já começa a piorar. Nesse momento, aí tem a metade da tribulação. A gente já tá chegando nos 3 anos e meio. A gente já está no dia 13 de abril de 2029. E aí, o que acontece? É nesse momento que o anticristo, dentro dessa simulação,
ele vai se revelar, não como o salvador da humanidade, mas como o filho da perdição, como aquele que veio para destruir as religiões e estabelecer o culto só a ele. Qualquer pessoa que cultuar outro Deus vai ser condenada à morte. E é nesse ponto que ele interrompe os sacrifícios e ele entra no templo de Jerusalém, que já teria sido reconstruído nessa fase da falsa paz, e ele exige adoração a si mesmo assentado no próprio templo, e ele faz a chamada abominação da desolação, que deve ser sacrificar um porco no altar, como o Antíoco Epifânio fez, ou então ele colocar uma estátua dele mesmo e exigir adoração a essa estátua, né? Então, começa ali tipo uma ditadura global, né? Um regime tecnocrático ali centralizando tudo e centralizando isso com identidade digital, moeda digital, né? Credencial digital. E é nesse ponto que aparecem as duas testemunhas, né? Que são figuras importantes ali nesse cenário. Então, aí começam as 7 trombetas. A gente está falando do Apocalipse capítulo 8 até o 11, né? E aqui a gente tem uma escalada do problema. Trombeta se fala muito em vários trechos da Bíblia. Qual é o significado simbólico da trombeta? Então, anúncio? É um anúncio, uma declaração. E aí tem a festa das trombetas, né? E a festa das trombetas, o que eles fazem? Eles tocam a trombeta 100 vezes. Onde? Lá em Israel? Em Israel. E aí, você sabe como é que é trombetas em inglês, né? Mas é o shofar, a trombeta? É como se fosse o shofar mesmo. Tá. Então, trumpets. 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 Né? Porque Paulo fala, no soar da última trombeta, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, seremos transformados e estaremos eternamente com ele. Ou seja, alguns intérpretes acham que num dos anos da tribulação, que a gente não sabe qual ano que é, a gente está só simulando, quando eles fizerem a festa das trombetas, eles tocarem 100 vezes a trombeta, quando eles tocarem a última trombeta, vai ter o arrebatamento, a galera vai ser levada. É nessa parte que a gente está aqui na Bíblia agora, que é na hora que o negócio for ficar feio, aí Deus vai livrar o seu povo, porque no livro do Apocalipse para a igreja de Filadélfia ele diz que quem for fiel até a morte será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Então a gente tem alguns intérpretes como eu têm essa ideia de que no meio da tribulação, quando o anticristo for efetivamente perseguir a igreja, aí Deus leva os seus, né? É onde ele se revela depois dos 3 anos na e meio. metade, depois dos 3 anos e meio, o anticristo fala, eu tava fingindo, eu sou do mal mesmo, eu vim para destruir tudo. E aí nessa primeira trombeta, a Bíblia vai falar sobre erupção vulcânica, tempestade global, né, vulcões e tal. E aí um terço das florestas e plantações são destruídas logo na primeira trombeta, né? E aí, isso é a primeira. A segunda trombeta, a Bíblia fala sobre uma montanha ardente no mar. O que pode ser isso? A galera já interpreta ali o colapso das Ilhas Canárias, né? Ou La Palma, isso gerando tsunamis ali, atingindo o Oceano Atlântico. É nesse momento que as cidades costeiras são prejudicadas, né? Você pensar em Nova York, né? Lisboa, Rio de Janeiro, essas cidades seriam muito prejudicadas. E 1/3 da vida marinha morre. Então, a terceira trombeta, a gente já está falando de final de 2029. Aí você tem ali a estrela, né, que cai na terra, e você tem ali as águas ficando amargas. Aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque a Bíblia diz que uma estrela chamada Absinto, ela vai cair na terra e ela provavelmente vai cair no mar, vai gerar tsunamis e isso vai gerar também as águas ficando amargas. Estrela pode ser uma simplificação, uma representação de um cometa, Então, a gente tem o tal do Apófis, né? Apófis é um cometa, um meteoro aí que tem uma possibilidade de 2029 sim. Então, nesse cálculo, tá certinho o Apófis. Entendeu? Daniel! Bate perfeito. Corroborando aí o Apocalipse, cara. A especulação, né? Cara, é aí que o negócio fica estranho. Porque você fala, pô, Daniel, achei que isso era só uma simulação. Cara, existem alguns analistas que já fizeram esse cálculo. Se Apófis é o absinto e está programado para bater na Terra ou passar muito perto da Terra em 2029, e ele vem nos 3 anos e meio, você joga 3 anos e meio para trás, tu cai exatamente no dia 13 do 10 de 2025. Lembrando, para quem não sabe, um cometa ele é facilmente desviado por algum planeta, por algumas outras coisas que alteram minimamente a rota de quanto mais longe ele tem, maior é essa diferença da rota. Por exemplo, se é alterado quando ele está passando perto de Júpiter,
pode ser assim, é alterado um pouquinho. Lá na frente, mas vai chegando lá. Você faz uma triangulação, e outra, né? todas as planetas estão circulando. Também estão puxando ali. Estão puxando e estão indo. Será Viram que tipo um ping-pong, né? Ele fica põe. Então é louco. Então, assim, cara, cai um asteroide no hemisfério norte, né? A gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, mas a Bíblia fala que as águas vão ficar contaminadas. Aí você fala, cara, água do mar contaminada, não tô nem aí, não bebo água do mar, não, mas a Bíblia diz que as águas dos rios também ficarão impossíveis de serem consumidas, impróprias para o consumo. Aí realmente complica muito, né? Isso pode ser uma nuvem radioativa, né? Ou alguma coisa nesse sentido prejudicando. E aí, a quarta trombeta, a gente já tá falando aí, nesse cronograma, a gente já estaria no início de 2030, né? O que a Bíblia diz é, feriu a terça parte do sol, da lua e das estrelas, ou seja, o sol se escurece. Ah, Daniel, isso aí é palhaçada, o sol nunca vai escurecer. Não, pode ser nuvens vulcânicas ou poeira ionizada de um ataque nuclear, gerando o famoso inverno nuclear, que escurece sim a atmosfera, repetindo que no ano 536, na mini era glacial, aconteceu isso por causa de erupções vulcânicas. Então, o planeta, nesse momento, entra numa mini era glacial. Né, a temperatura cai drasticamente. Isso aconteceu já no negócio chamado Dryas recentes, né? Aconteceu nos eventos de La Champ e aconteceu na mini era glacial do ano 536, que o Elon Musk sempre cita. Se você colocar no YouTube assim, dica para vocês, Elon Musk Ice Age, você vai cair nessas entrevistas onde ele fala sobre isso. Ele diz, isso aqui é uma toca do coelho que quando você mergulha é um negócio complicado, né? E aí a gente lembra de 2022, presidente Donald Trump conversando com cientistas falando, vocês estão falando que o mundo vai aquecer, aquecimento global, o mundo vai esfriar. Aí ele falou, gostaria que houvesse base científica para essas suas afirmações. Ele falou, cientista não sabe nada não, vai esfriar, eu tô falando. É o contrário. Caraca, meu irmão, né? A gente ri pra não chorar. Então, assim, escurecimento, né, da terra, isso obviamente prejudica muito a agricultura, só que aí entra uma parte meio filme de terror total do livro do Apocalipse, porque é a quinta trombeta, a Bíblia fala do poço do abismo sendo rompido e subindo fumaça. O que significa isso? Essa estrela absinto, que talvez a gente esteja falando da estrela Apophis, né, ou da estrela não, perdão, do cometa Apophis, e uma curiosidade, as 100 trombetas que eles tocam, que se toca nessa festa das trombetas de Israel, é para comemorar a libertação do Egito, o povo saindo do Egito, e comemorar o povo se livrando dos deuses egípcios, e também se livrando do deus Apophis, que é o deus da destruição. Apophis é um deus egípcio. Cara, olha aí, mais um ponto ligado. Doideira, né? Já que o nome do programa é Ligando os Pontos. Mas o cometa provavelmente foi nomeado por causa disso, ou não? Com certeza, porque ele tem um risco ainda que pequeno, segundo a NASA, de trazer a destruição no planeta Terra. Então, assim, a quinta trombeta, cara, é quando esse cometa rompe o poço do abismo e liberta o príncipe do abismo, que é o Abaddon ou Apolion. Isso é interessante pra caramba. Abaddon já ouvi, Apolion não. É o mesmo nome, só que o nome é hebraico e o outro é grego. Tá. Né? E obviamente Apolion tem a ver com o deus Apolo. Isso é interessante pra caramba, né? Cara, quando rompe o abismo, saem os gafanhotos do abismo. O que seria isso? Então, tem gente que fala, é demônio, né? Porque fala que é corpo de gafanhoto, cabelo de mulher. E tem, na cauda, tem um ferrão que perfura as pessoas e dá uma dor terrível que a pessoa quer morrer, mas não consegue morrer. A Bíblia diz que as pessoas procuram a morte, mas não encontram. Cara, aí o que acontece? A sexta trombeta, né, a Bíblia fala, foram soltos para matar a terça parte dos homens. Então, já tinha morrido terça parte, aí morre terça parte, daqui a pouco metade da população já morreu, né? 2/3, né? 2/3 da população, já sobra um terço só. Então, o que acontece? Começa já um caos no Oriente Médio e isso é a preparação já do Armagedon. A sexta trombeta é o protótipo do Armagedon. Os exércitos estão se mobilizando para atacar Israel, várias nações se levantam contra Israel. Sétima trombeta, né? A Bíblia fala, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor. Por quê? Porque na sétima trombeta tem mais um blackout. Porque a Bíblia vai falar que o mundo se silencia. O que a gente pode pensar sobre isso, né? Tem uma queda da energia, uma queda da comunicação, né? Cai tudo, né? O pessoal não consegue mais se comunicar. Então, aí a gente tem a sétima, essas taças são meio parecidas, né? Aí, na verdade, a gente terminou as trombetas, agora são as taças, né? A primeira taça
vai falar das úlceras, né? Das feridas nas pessoas, úlceras dolorosas na pele, né? Aí tem gente que já especula, será que são mutações devido à radiação, né? As pessoas começam a ficar queimadas, porque até no Chernobyl, aquela série, você assistiu? Você vê que a radiação meio que derrete o cara, né? O cara começa a ficar lotado de ferida, né? Que é como se fosse você, os átomos passando. Os animais que foram expostos à radiação, depois o pessoal comia isso daí, ainda dava problema, com né? certeza. Então, na segunda taça, o mar vira sangue, né? Morte marinha. Você tem mais uma vez o colapso desse sistema dos mares e rios. E aí, na terceira taça, os rios também vão para o espaço, as fontes viram sangue. Então, a água doce fica imprópria para o consumo e você vê que Deus vai fechando o cerco. Na quarta taça, isso aí já estaria em meados... Aqui a gente já está em 2032 nesse cálculo. O sol queima com grande calor, diz a Bíblia, né? Porque a impressão que a gente tem lendo isso é a atmosfera fica rarefeita e aumenta a exposição aos raios ultravioletas. Cara, isso tem grande interesse nosso aqui no Brasil, porque em cima do Brasil tem um rombo magnético, inclusive na camada de ozônio, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Pode ser isso. Inclusive, eu comentei isso acho que no programa passado, conversei com uma dermatologista que é especializada em câncer de pele e eu perguntei, doutora, essa anomalia magnética do Atlântico Sul que está em cima do Brasil aumenta a incidência e o perigo do câncer de pele? Ela falou, aumenta sim. Foi a primeira vez que eu confirmei isso. Falei, caramba, vou reforçar o bonezinho nas crianças, né? Inclusive meu também, que eu não tô com tanto cabelo protegendo aqui meu telhado. Então, pode ser algo nesse sentido, porque a gente já tá falando de mudanças magnéticas, e a mudança magnética enfraquece também a proteção magnética natural que o planeta Terra tem. Isso pode gerar um aumento de temperatura, grande calor e um aumento da radiação solar também. Na quinta taça, aí é interessante também, porque a Bíblia vai falar que o trono da besta fica em trevas. A gente fala assim, pô, mas o que pode significar isso? Colapsos das estruturas tecnológicas, né, e financeiras globais, cidades assim, numa escuridão total, tanto sem luz quanto sem comunicação, né, e um blackout total, né, um blackout no núcleo do poder, que é onde o anticristo está controlando o mundo ali, com inteligência artificial, com a comunicação e tal. Mas não um blackout que desliga essa... É como se Deus tivesse desligado o sistema dele, deixando ele no escuro. Tirou da tomada. Tirou o negócio da tomada. E aí, nesse momento, a gente entra na sexta taça, que diz que o rio Eufrates seca, né? O rio Eufrates secar é muito interessante, porque o rio Eufrates, ele quase que divide o Ocidente do Oriente, né? Então, o rio Eufrates secando significa que as antigas fronteiras não existem mais, né? Então, as guerras do Oriente e as guerras do Ocidente se fundem numa única guerra global. Então, aqui seria o período tradicional da Terceira Guerra Mundial, seria nesse momento. A gente está nessa simulação no terceiro trimestre de 2032. E aí, os reis do Oriente, a Bíblia fala, marcham, né, para a guerra. É uma alusão a essa última coalizão militar. E é nesse momento que acontece a batalha no Vale de Megido, lá de Israel, que é o Armagedon, né? Certo. O Vale de... Estive lá. Então, um lugarzinho, né, que você vê que... Você acha o Vale do Armagedon como lembrando que essas datas são todas especulativas, claro, né? E aí, o que acontece? Depois você tem a sétima taça, né? Que aí a Terra se divide em 3 partes, já tem um cataclisma na Terra. A Bíblia vai falar que as ilhas somem, as montanhas se nivelam. É como se o nível do mar subisse ou a crosta terrestre afundasse, né? A Bíblia... Sugando uma parte da Terra? É como se fosse uma movimentação das placas tectônicas, né? E houvesse ali um... A gente tem hoje questões curiosas dessa natureza, porque o próprio Darwin, ele, nas pesquisas e viagem dele, ele encontrou peixes no topo de montanhas, né? Os fósseis. Os fósseis. Aí você fala assim, cara... Será que senão a galera fala, como que o peixe estava vivo em cima da montanha? Não, né, pô? Registros fósseis de peixes ali e também de conchas, né? Sim. Você vai no deserto do Atacama, sim, era mar lá. Então. Porque o solo é todo de sal, Isso aí é o quê? Isso aí mesmo? É o Vale de Megido? Tá, Israel. Beleza. Então, cara, existem hipóteses de que aquilo ali era o fundo do mar que subiu, né? Então, cara, na sétima taça,
aí é Mad Max, meu irmão. A humanidade... Briga pela água... Não, a humanidade voltou para a Idade da Pedra, mesmo, porque a infraestrutura toda foi para o espaço. Só que é nesse momento que aí Cristo vem, né? A Batalha do Armagedon, o que é? As nações cercam Israel e querem destruir o povo de Deus. Em vez de ser o holocausto... em vez de ser o holocausto, né? Era acabar. Acabar de vez. Na hora que ele... E tem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que, nesse momento, a mulher é um símbolo sempre na Bíblia do povo de Deus, né? De Israel. A noiva? A noiva de Cristo, né? E no Antigo Testamento, Deus chamava Israel de a mulher, ou a noiva. Então, a Bíblia diz que a mulher se refugia no deserto. E o dragão vem atrás da mulher, mas não consegue encontrá-la. O que a galera fala? Meu irmão, Israel tem uma base secreta no deserto. Na hora que vier essa galera tentando destruir o povo vai se esconder nessa base. E os inimigos não vão encontrar. Eu acho que faz muito sentido isso. Só que aí o que a Bíblia fala? O dragão, não encontrando a mulher, volta para Jerusalém e tenta matar o remanescente do povo. Na hora que ele for matar o remanescente do povo, meu irmão, aí Jesus vem. Aí Jesus desce do céu, aí todo o povo, língua e nação vê Cristo vindo. E é engraçado que a Bíblia fala, né? Todos os povos, línguas e tribos e nações verão e se lamentarão. Os caras, em vez de ficar felizes, vão ficar tristes. Falar, realmente aquele negócio que falavam de Jesus é verdade, me ferrei. Né? A galera vai chorar, cheio de tristeza. Então Jesus volta e desbarata todo o exército do anticristo só com o sopro da sua boca. E aí a Bíblia vai dizer que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, né? Ele racha o Monte das Oliveiras no meio. O Monte das Oliveiras sempre foi o lugar da resistência, né? Do pessoal que não participava da religião oficial, porque ele fica de frente para o Monte do Templo. Mas era sempre onde Jesus orava, né? Chorando pelo povo, olhando para o templo. Então ele desce em cima do Monte das Oliveiras, abre o monte no meio e fala para o povo, foge. Aí o povo de Deus foge por ali, num vale no meio do Monte das Oliveiras, e ele vai para cima do exército do anticristo. Com o sopro da boca ele destrói o exército todo. E aí ele passa naquele cemitério, os mortos que estão ali ressuscitam, ele abre aquela porta cumprindo as profecias antigas e ele começa a reinar em Jerusalém. Aí começa o milênio. O milênio são 1000 anos de Cristo reinando na terra e os servos fiéis tendo ressuscitado e os que foram arrebatados descendo com Cristo e reinando na terra com ele. Então é interessante pra caramba, porque... Mais uma vez, o milênio não significa que são 1000 anos, pode ser toda a eternidade, ou não. Tem leituras disso também. Eu acho que não, cara. Eu acho que são 1000 anos, porque depois desses 1000 anos, esse 1000 anos é interessante, vai ser como se fosse antes do dilúvio. Quando a gente via Matusalém, que viveu quase 1000 anos, porque a Bíblia diz que nesse período o leão vai ficar manso, a serpente vai ser mansa, o homem vai estar em comunhão com a natureza, igual Adão e Eva eram no Jardim do Éden. Tipo, o planeta vai virar como se fosse um Jardim do Éden, tudo bonitinho. E um homem de 100 anos será jovem. Então você vai ter uma longevidade, vai retornar essa longevidade antiga da Bíblia. Só que aí, nesse momento, o anticristo... a besta, o falso profeta e o Satanás serão presos numa prisão espiritual. Só que depois de 1000 anos, Deus vai liberá-los da prisão. Por quê? Para ter a última batalha, para concluir o serviço. Tá. Aí então é a batalha final. Aí é a batalha de Gog e Magog, que é a última batalha. Essa batalha vai gerar um colapso do planeta Terra e Deus vai criar seria com a China ou alguma coisa assim? Alguma coisa do Oriente? Gog e Magog tem a ver com o Oriente, né? Dentro dessa equivalência dos povos na Bíblia, né? Mas acho que é uma coalizão, né, de povos. E eu acho que Deus está permitindo isso para mostrar que o juízo que ele vai lançar sobre Satanás e os seus anjos é justo, porque Deus vai mostrar que mesmo eles tendo feito tudo de errado e Deus tendo dado chances, eles continuam querendo cometer o erro, né? É para mostrar que eles são impossíveis de serem remidos, né? E é nesse momento que muitas pessoas falam assim, cara, eu escuto essas histórias, eu fico com medo. Você não deve ficar com medo. A melhor maneira de você se livrar disso, meu amigo, é você entregar a sua vida para Jesus como seu único, exclusivo Senhor e Salvador. O Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é a fenda na rocha onde Moisés se esconde para ser livre do grande e terrível dia do Senhor. Então, para quem serve às trevas, o Apocalipse é um grande problema. Para quem serve a Cristo, é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Então, se você quiser receber Jesus, é mole, é só você falar, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, né? Peço perdão pelos meus pecados, e aí, meu irmão, tu dorme tranquilo. Porque dá pra fazer isso hoje, dá pra fazer isso agora. Dá pra fazer isso agora. A coisa piorar, né? Né? Verdade. E Cristo veio por causa disso.
né? O nome Jesus é o mesmo nome de Josué, né? Que em hebraico é Yehoshua, significa Jeová é a salvação. Então Cristo veio para salvar. Salvar de quê? Salvar do inferno. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Só que aí tem gente que quer servir ao inferno e vai acabar morando junto com eles. Porque o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para os anjos que se rebelaram. Então, só que infelizmente alguns seres humanos querem servir esses anjos, estão trilhando uma rota de acabar no mesmo destino que eles.